Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui direto da Ed Record, né, nesse podcast, um trabalho maravilhoso que tem um objetivo de edificar vidas, de ir de encontro à vossa necessidade, porque nós somos carentes todo dia de ouvir uma palavra diferente, algo que a gente mesmo participe e às vezes a gente não desenvolve, né? É como eu sempre falo, a gente sonha porque Deus ele dá o sonho. Ele dá o sonho, que é uma das maneiras de Deus falar. Às vezes um sonho para nós nos aproximarmos mais de Deus, um sonho para a gente descobrir mais, um sonho porque Deus está nos advertindo, um sonho porque Deus está dando um livramento. Então o sonho ele é importante. E quando a gente não sabe da importância do sonho, a gente não leva muito a sério e o tempo ele passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar, né? E eu quero falar nesse instante para você sobre sonho, mas sobre alguém na porta da igreja. Às vezes a gente tem um sonho na porta da igreja. Como eu sempre falo, o que vai mandar são os detalhes do sonho. Os detalhes? Sim, os detalhes do sonho. Às vezes a gente sonha na porta da igreja. Na porta da igreja, geralmente, quando Deus dá um sonho, né, que a gente fala visão, mas é sonho, né? Sonho é uma coisa, visão é outra. Quando Deus mostra a gente na porta da igreja, a gente está nem olhando para fora, com as costas viradas para a igreja, e nem com as costas viradas para a rua e olhando para dentro da igreja. Geralmente Deus vai dar um sonho a gente de lado da porta e as pessoas passam por nós, porque você fica mais fácil para olhar para dentro da igreja ou para fora, né? Mas às vezes você pode sonhar também olhando para dentro da igreja ou para fora da igreja. Quando eu falei para você o que manda nos sonhos são os detalhes, às vezes a gente está na porta da igreja, Deus está dando aquele sonho e a gente assiste algumas coisas, às vezes a cor da igreja. Tudo isso deve se levar ou dar importância, levar em consideração e dar importância sobre os detalhes do sonho. A gente vê a igreja, né, está lá naquela posição na porta e a gente vê a cor da igreja, um salmão, um branco bem bonito, um salmão bem bonito. E às vezes a gente vê a igreja azul. Tudo isso é Deus mostrando para nós, e isso também, as cores têm os seus detalhes, biblicamente falando. Então a importância do sonho. Então a gente sonha na porta da igreja, é bom quando você está de pé. Não é bom estar sentado, né, na porta da igreja, mas quando você está de pé é bom. E geralmente quando a gente está na porta da igreja, algumas pessoas vão entrando na igreja e a gente consegue observar, às vezes, as pessoas que você já conhece e às vezes também as pessoas que você não conhece. Tudo isso são detalhes no sonho para você ter mais uma margem sobre o significado, tá? E às vezes estamos na porta da igreja, por exemplo. Uma vez eu sonhei que eu estava na porta da igreja e ia entrando os irmãos na porta da igreja e de repente entrava também o obreiro e eu dava um tapa por trás, na nuca do obreiro com muita força, mas foi uma tapa como se desse um tapa numa parede, com força mesmo. Deus, ele primeiro nos coloca num estreito. Às vezes a gente, puxa vida, como é legal sonhar, mas a gente entra no estreito. Eu posso falar para você por quê? Porque acontecem essas coisas e nem sempre quando você se acorda, você vai saber o significado. Às vezes o significado está dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, como experiência de outras pessoas, tá? Então, Deus, ele mostra esse tipo de sonho. E quando eu dava um tapa na nuca, com muita força do irmão, eu não dava um tapa como
uma maneira de anarquista, não. Como uma zoeira, zoando com a pessoa, não. Eu dava um tapa com muita força. E eu percebia algo, quando dava esse tapa, a pessoa não reagia. A pessoa ia embora direto para o púlpito. Ia direto para o púlpito. E eu me acordei, logo eu fiquei ressentido com aquela situação. Também isso tem um significado. Às vezes a gente recebe crítica, né? Recebe crítica porque as pessoas, quando ouvem a gente contar sobre um sonho, logo as pessoas vêm com a sua crítica, porque ele tem uma outra visão. Mas não importa as visões das pessoas, o que importa é sobre o que Deus está te mostrando e o que Ele vai revelar. Porque o sonho precisa ser decifrado, que é a revelação do sonho. E a pessoa ia e sentava no púlpito e foi como se batesse um tapa na parede. A pessoa não sentia. Então tudo tem esse seu significado. E se ele sentisse, tá? E se a pessoa desmaiasse, tá? Então todo sonho tem o seu significado. E eu fiquei muito comovido por não entender. E eu fiquei comovido também, já quando eu me acordei, não no sonho, porque se eu me ficasse comovido com aquela situação que eu tivesse agido, no sonho, era uma outra interpretação. Então veja quantas interpretações tem dentro de um contexto. Por isso que o sonho tem que ser muito bem analisado. E as pessoas, quando analisam, ele aprende, porque às vezes ele também tem muitos sonhos. E quando ele ouve de alguém, né, ele também vai ter um lado também. Agora, trazendo para você entender, né, eu vou dar um parecer, simplesmente um parecer. Às vezes você trouxe uma palavra, você pregou uma palavra no dia anterior, ou vai pregar uma palavra. E Deus se antecipa te dando esse sonho. Então, a mensagem que Deus te deu ou vai te dar é como um tapa na vida de alguém que está precisando. Porque o nosso Pai Deus, ele não somente consola com uma palavra, mas ele também exorta, ele chama a nossa atenção. Então, o objetivo do sonho é consolar, edificar e consolar, edificar e exortar, chamar a atenção. Então, às vezes, Deus chama também a atenção através da palavra. E quando a palavra ela é rejeitada, dependendo da palavra, quando ela é rejeitada por alguém, é como Deus, porque você é o representante de Deus na terra. É como você fala por Deus. Então, quando você ministra uma palavra, porque a palavra é de Deus, é o conselho de Deus, Deus não vai, se for preciso, Deus vai usar os animais, como a jumenta, como o galo, como o peixe, para despertar o homem. Mas Deus usa a nós, que estudamos, temos um raciocínio lógico e a gente entende, como você está entendendo a palavra. Então, a mensagem ou uma visão, alguém chega repreendendo alguém, pode ser como um tapa. Por quê? Só que diante desse tapa, Deus vai ficar na expectativa de ver como a pessoa reage. Se a pessoa não levar a sério o que Deus está falando, é como um tapa e a pessoa não vai reagir, é como bater numa parede. É isso. E a pessoa reagir, as pessoas iriam, quando der um tapa na pessoa, a pessoa vai voltar para você, vai questionar, então a pessoa reagiu. Então veja o sonho, quantas gamas de conhecimento dentro de um sonho. Então Deus ele dá vários sonhos, porque quem tem um chamado desse de sonhar, Deus vai dar vários tipos de sonho, é como no caso de José. Ele vai falar que o copeiro vai voltar, mas que alguém vai morrer, e etc, e etc.
Só que o sonho nem sempre é o que muitas pessoas pensam. Tem pessoas que ficam deprimidas porque sonhou. E às vezes o sonho não é aquilo que estamos pensando. A importância do sonho. Deus sempre falou através do sonho. Usou o sonho para falar com Abraão, no capítulo 15. Usou o sonho para falar com José, usou o sonho para falar com Jacó, usou o sonho para falar com Abimeleque. Deus usou o sonho para falar com José, esposo de Maria, mãe de Jesus Cristo. E o sonho deu livramento, o sonho ele interfere. Então o sonho ele é muito vasto, né? Ele é muito importante, mas ele é muito vasto. Ele é importante para nós. Embora muitas pessoas não levam a sério os sonhos, né? Então, sonhar na porta. Eu também tive um sonho na porta, né? Na porta. Na porta da igreja, né? Se você ver no livro de Jeremias, capítulo 7, né? Essa é uma das referências. Deus manda Jeremias ficar na porta e apregoar a palavra. Então, a porta muitas vezes significa um ato de transferir, de falar a mensagem para os ouvintes, tá? Porta pode significar isso, né? A porta, ela tem um vasto de significado. Então, se você for ver no livro de Jeremias, capítulo 7, leia lá, porque é muito importante para você que sonha, às vezes, na porta e até hoje não entendeu. É um chamado de Deus, é bom, né? E geralmente quem está na porta é um profeta, tá bom? Esse é um dos significados. Sonhar com cachorro, tá? Mas voltando um pouco, né? Eu tive outro sonho também. Sonhei várias vezes na porta da igreja e sonhei também com igreja. Eu sonhei na porta da igreja com um outro pastor. A gente estava na porta uma vez da igreja e os irmãos estavam entrando e de repente aparecia na porta da igreja ali perto de nós, né? A gente estava na porta da igreja, tá? Um de um lado e o outro de outro, e os irmãos estavam passando entre nós. No sonho, Deus faz uma porta grande que cabe 2 pessoas, né? Não olhando para a rua, nem olhando para dentro da igreja. Um olhando para o outro, né? Um olhando, aqui está a porta, e fica um olhando para o outro entre a porta, né? E entrando muitos irmãos, a igreja estava muito bonita. E quem se apresentou, tá? Quem se apresentou diante da porta? Por isso que nem sempre podemos generalizar o assunto. Às vezes você sonha com um morto, uma pessoa que já morreu, mas o que Deus está falando? Nem sempre é o que as pessoas falam, nem sempre é o que a gente pensa. Por isso que o conhecimento ele é importante e nunca é tarde para a gente aprender. Então, aparecia ali uma pessoa que já tinha morrido. Só que essa pessoa que morreu, ele se matou e matou uma outra pessoa. Foi essa pessoa, e eu conhecia, era uma pessoa crente, ou pelo menos dizia ser crente, e essa pessoa fez isso na vida real. E essa pessoa aparecia, só que ele aparecia brabo com o outro líder que estava comigo, aparecia brabo. Então, é difícil a interpretação, é um pouco difícil. O que Deus está falando? Deus está falando, não é que aquela pessoa que morreu, ressuscitou e apareceu, não é. O que é? É o espírito daquela pessoa está na vida de um outro líder. Quando alguém se opõe à obra de Deus, querendo invadir, tomar a privacidade, tomar o bem de alguém, como no caso de Acabe, Acabe queria tomar a vinha
de Nabote. Mas Acabe ali é na vida real. Mas se Acabe já tivesse morrido e aparecesse essa cena, quer dizer, o espírito de alguém mal está na vida de outra pessoa. Deus é tão grave que Deus tipifica assim, Deus mostra desta forma. Se eu me opor contra alguém, um líder, um pastor, eu estou usando, né? Eu estou no mesmo espírito de alguém mau, de Faraó, que perseguiu o povo de Deus. É isso. Então eu estou representando, tá? Se eu quero ofender alguém, tomar alguma coisa de alguém, eu estou me colocando como um Faraó. Faraó já morreu. Então o espírito de Faraó está na vida de alguém para prejudicar alguém. É mais ou menos isso. Então Deus tem as suas maneiras, ele mostra assim. Tá? É um pouco complexo, mas se você entender direitinho é isso. Então alguém, quando vai fazer o mal para alguém, o espírito mal de alguém pode estar na vida daquela pessoa. Então alguém que já morreu aparecia. E eu conhecia essa pessoa. Quer dizer, é uma pessoa conhecida que está sendo usado por Satanás, que tem o mesmo espírito de uma pessoa que foi mal. Então é mais ou menos isso que Deus está falando. Então Deus tem as suas maneiras de falar. Esse foi um outro sonho. Um outro sonho que eu tive também, eu via uma igreja, e dentro daquela igreja tinha um monte de vaca morta, tudo atolada no lamaçal. Às vezes você tem esse sonho e às vezes a gente não sabe. Quer dizer, dependendo da situação que acontece na igreja, Deus leva a gente para algum lugar com um propósito. Dependendo do lugar que você está e dependendo da mensagem, dependendo da atitude de um líder, todo mundo pode morrer e pode ficar atolado como vaca. Então Deus pode mostrar como vaca. Então vaca pode significar de pessoas, depende do estado daquela pessoa que está. Cavalo pode representar pessoas. Poste pode representar pessoas. Como você fala isso? Olha, vou te dar um exemplo à luz da palavra de Deus, tá? Porque isso vale também. Jesus falou do joio. O joio, ele falou, a gente sabe que o joio é uma planta daninha, uma planta que está no meio do trigo. Trigo ali se refere a pessoas, o joio se refere a pessoas. Se Cristo hoje estivesse na terra e falasse sobre o joio como uma pessoa, muitas pessoas iriam se escandalizar. Esse Jesus aí está doido, isso aí não existe. Jesus chamou Herodes de raposa, fala para aquela raposa. Então, Jesus, ele fala isso. Ele falou também de pessoas como árvore. Você vê. Pessoas podem também significar árvore. João, capítulo 13, ele mesmo se identifica, depois identifica a igreja. Eu sou a videira verdadeira, o pé de uva verdadeiro. Jesus é pé de uva. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. Você vê. Então, ele falou também, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ele falou isso, vós sois. Tem pessoas que dizem assim, nós somos sal. Tá? É um significado forte. Por quê? Por que do sal? Por que da luz? A importância, né? Então, às vezes a gente sonha e não sabe o significado. Por isso que eu falei de início, que às vezes o significado está dentro da palavra de Deus. Deus mostra as coisas. Às vezes a gente sonha e tem dificuldade de assimilar. O sonho, muitas vezes, ele nos traz medo. Tem pessoas também que dizem assim, sonho não é para ser contado. Depende. Tem sonhos que é confidencial. Eu sei que não há necessidade de eu falar, porque é um sonho que Deus está falando comigo, é confidencial.
Mas tem sonhos que ele tornaram-se público, ou antes ou depois. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Abraão, Gideão sonhou com pão. O que tem a ver um pão? Então os sonhos eles são muito antigos e ele tornou-se confidencial. A gente sabe do sonho para nos dar margem sobre aquilo que a gente sonha hoje. A gente precisa de base. E às vezes a base está na palavra de Deus. Ou na vida de uma pessoa que tem um dom chamado discernimento, ou tem um dom de revelação para revelar sobre o sonho. Não é para qualquer um. Então o sonho ele continua importante, queira você ou não queira. O sonho é importante e é um ministério na nossa vida. José contou o sonho do padeiro, independente. José contou o sonho daquele que levava o cálice na mão do rei, o copeiro. O sonho ele é importante. Sonhar também com cachorro. Muitas pessoas sonham com cachorro. Sonha também com leões ou com leão, com urso, com águia. Tudo tem um significado. Sonhar com cabelo, sonhar com piolho, sonhar com sapo, sonhar com rato, sonhar com sangue, sonhar com muito vento, sonhar com chuva. Como foi a chuva? Então tudo tem um significado. Tá? A chuva é importante, é importante. A chuva traz água para as pessoas, enche os rios. Tá? Imagina uma represa que secou, precisa de chuva. Chuva para fertilizar a terra, para produzir o mantimento, o pão, o trigo. Então a chuva é importante, mas como era essa chuva? Então o sonho tem os seus detalhes. Então sonhar com o cachorro, eu sonhei com o cachorro. Tem pessoas que sonham lutando com o cachorro e ele mata cachorro um atrás do outro. Bom, isso está dizendo que você está indo bem. Geralmente você está jejuando muito, você está orando muito. E Deus está te mostrando que você está vencendo as oposições. Porque cachorro é oposição, é força do mal para tentar impedir os projetos de Deus na tua vida. Então você sonha com cachorro. Ah, eu sonhei com o cachorro, ele me mordia. Você está perdendo a guerra. Deus está falando para você, você precisa orar mais, jejuar mais para você vencer. Isso serve também para serpente, escorpião, os animais, peçonhento ou não, ele não pode nos ferir. Se ele estiver nos ferindo, a gente precisa recorrer a Deus. O que Paulo diz em Efésios capítulo 6? Né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que diz a palavra de Deus? Fortalecei-vos no Senhor, em Efésios mesmos, capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força e poder. Você forte, você vence. Você fraco, você não vence, você terá dificuldade. Então, forte, você vence muitos obstáculos, muitas oposições. E tem ali também uma palavra ali no capítulo 6 de Efésios que diz assim, para nós nos fortalecermos contra as ciladas do diabo, contra os dardos inflamáveis do maligno. Então, quando a pessoa é atingida por um animal, é atingido por algo no sonho, quer dizer, nós estamos perdendo e nós somos atingidos. Mas como você vai superar os dardos inflamáveis do maligno, os venenos, orando e jejuando, buscando, aí você é altamente curado, você é curado. Então a palavra de Deus, ela nos dá margem para nós vencermos os obstáculos do dia a dia. Todas as pessoas que sonham com o cachorro, no sonho, às vezes o cachorro fala. O cachorro fala que vai colocar uma doença. Como você reagiu no sonho? Tá? No sonho, o cachorro, às vezes latindo, sai da boca dele uma palavra: vou te colocar uma doença. Só que é uma obra do diabo, é demônios. Só que você no sonho como reage? Tem pessoas que reagem no sonho: o Senhor te repreenda. Tá? Na mesma hora você está vencendo. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente tem que viver uma vida constante de oração. Tem de viver essa prática de oração no dia a dia. Se parar de orar, fica difícil, né? O que diz a Bíblia em Gálatas
eu acho que é capítulo 5, e o versículo... Eu não sei o versículo, mas é capítulo 5, você vai ver, está lá escrito assim, ó. Andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Quando você andai em espírito, você anda com espírito. Tem um ditado que diz, me diz com quem tu anda, eu direi quem tu és. Quando você anda com uma pessoa, você se assemelha a ele. E o que é que você adquire do Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Você adquire, você se assemelha a ele. Você vai ter mais paciência, você vai ter força, você vai ter mais amor, tá? Então essa é a diferença. Se uma pessoa ele pende mais a carne, então ele vai ficar mais vulnerável a doenças, ataques. Essa é a verdade. Então, sonhar com o cachorro não é bom, mas é bom quando você vence, porque eles vão surgir ou ocultamente, ou Deus vai te mostrar, porque o sonho é uma das maneiras de Deus te mostrar os ataques, ou tudo aquilo que está para acontecer. E na oração, você quebra esses paradigmas diabólicos, esses levantes diabólicos do diabo. Porque são muitos os ataques, tá? Sonhar com leões ou com leão não é bom, ou pode ser bom. Como foi os detalhes do sonho? No próprio sonho você percebe que o leão vai te atacar, então é uma força maligna. Porque o leão, biblicamente, ele pode se referir a uma força, porque o leão é o rei da selva, é uma força e você precisa superar essa força. Pode ser também uma força maligna. Uma certa vez eu sonhei com 3 leões e eu via que ele ia me atacar. 3 leões. Um já não é fácil, imagina 3. E no mesmo instante que ele vinha para cima de mim, eu me via na mão um pedaço de ferro. Tem um significado também, o ferro. O ferro fala de resistência. No livro de Jeremias, lê lá, capítulo 1, você vai ver. Deus falando para ele, te colocarei como muros de bronze, te colocarei como ferro. Ferro fala de resistência, o bronze já fala de juízo, então tudo tem um significado. E o ferro, eu me via com ferro na mão, e eu dava 3 cacetadas na cabeça do leão, com tanta força, geralmente você vence, que você está com ferro na mão. Se fosse uma madeira, a madeira poderia quebrar, porque o leão... Aí quando eu batia, eu via o estralo de tanta força que eu batia na cabeça dele. E ele recuava. Recuava. Então eu tive esse sonho. Então sonhar com leão é uma fúria do inimigo contra a tua vida, contra o teu ministério. Porque Deus ele faz promessa, ele tem ministério na nossa vida. E dentro desse ministério se levanta as oposições. O próprio Satanás usa oposições, mas você... orando, jejuando, você vai ter muitas vitórias, tá? Isso é sonhar com leões. Sonhar com prédio, né? A gente sonha com prédio. Qual era o prédio? Como era o prédio? Ele chamava a atenção, era bonito, geralmente, dependendo do que você sonha, dizer, era muito bonito, então já começou bem. Qual era o prédio? O prédio era azul, era um azul lindo. Então, geralmente, Deus mostra sonho de igreja, de prédio, como azul, a cor azul. Uma vez eu tive um sonho, Deus mostrava, e depois Deus dá o significado. Eu sonhava e eu via um apartamento muito lindo, e ele estava muito alto, todo de vidro. Assim, a janela era tudo de vidro, como a gente vê hoje, né? Existe hoje aqueles azul bem lindo, e eu vi um prédio daquele muito lindo. E no mesmo instante eu via também uma nave. Uma nave também tem um significado, a nave. A nave era muito grande e aquela nave estava fazendo pouso. E quando ela pousava e batia no chão, o pé daquela nave, ele quebrava, entortava. E quando ele entortava, aquela nave, ela pendia e ela batia num prédio que estava ao lado dela. E quando ela batia naquele prédio rachava. Eu vi ele rachando de cima até embaixo. Ele rachava e ficava rachado, de cima até embaixo. Tem significado? Tem.
O prédio pode significar uma igreja, uma construção, uma obra muito grande, tá? E a nave pode significar uma pessoa. O avião também pode significar uma pessoa. Então, é tudo isso. E às vezes a gente sonha com a nave ou sonha com... A gente sonha com um avião e a gente já atribui igreja. É uma igreja, por quê? Porque é um veículo coletivo, leva muita gente. Mas nem sempre quer dizer isso. Quem leva as pessoas é o avião. O avião sem gente, ele não funciona, né? Ele precisa de uma pessoa que instrua todo o sistema mecânico, toda estrutura de internet, essas coisas, né? Essas coisas de computador. Se não tiver uma pessoa ali para conduzir a nave, o míssil, o avião não anda, né? Então ele precisa sempre de uma pessoa, né? Então ele precisa de uma pessoa, né? Ele não vai sozinho. Pelo menos até hoje ainda não existe. Sempre existe de um piloto, né? Então aquela nave rachava o prédio. O que é o prédio? Eu já falei para você, pode significar uma grande obra. E a nave pode ser uma pessoa. E o pé é o pé de uma pessoa na poesia, né? Os pés, né? Conhecido como os homens fortes, os pés na poesia, Eclesiastes capítulo 12. Os pés na poesia, ele é conhecido como os homens fortes. É ele que carrega o tabernáculo, o corpo, a casa, os pés, tá? Então tudo tem um significado, por isso que o conhecimento ele é muito vasto. A gente precisa se dedicar muito, ouvir muito, para a gente ter apoio na palavra de Deus, de pessoas que conhecem às vezes mais do que nós. E nós vamos tendo, né, uma compreensão sobre cada coisa, né? Então, sonhar com prédio, sonhar com o carrinho de bebê, né? Então, Deus ele me deu muitos sonhos e esse sonho muitas pessoas sonham. Eu sonhei com um carrinho de bebê. Eu sonhei com 5 carros de bebê. Eu sonhei com um carro de bebê. Eu sonhei com 2 carros de bebê. É que você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter 2 filhos. 2 carrinhos de bebê. Um carrinho de bebê. Você provavelmente vai ter um bebê, tá? Tava perto da igreja. É isso aí mesmo. Você vai ter num lugar, Deus vai lhe dar passo a passo para você. Então... é isso, ou você vai tomar conta de um bebê, tá? E, geralmente você vai ser mãe e pai. Eu tô falando de pessoas solteiras, né? Mas tem pessoas que já são casadas, mas às vezes não pode ter filho, mas vai terminar. Como é que dá o nome de uma pessoa que, né, ele adota, né? Adota, hoje existe vários lugares que vai lá, adota um filho, né? Porque não tem condições de ter filho, né? Existem vários nomes que se dá de pessoas que vai adquirir um filho, né? Então isso pode significar isso, né? Então os sonhos, ele é muito importante, né, para nos trazer a vontade de Deus, porque Deus ele tem pressa. Se a gente vê lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, Joel também fala, né? Em Atos Apóstolos já é confirmação de Joel. No capítulo 2 diz que nos últimos dias Deus daria visões, Deus daria sonho. A importância do sonho no ministério. Tem pessoas que ele tem muitos ministérios na igreja, mas às vezes ele não tem, né, o ministério também de decifrar os sonhos, que é importante. Às vezes ele mesmo tem sonho, mas não sabe, né? Tem pessoas que já têm o tempo de ele adquirir, né, todo esse conhecimento, porque tudo leva um tempo. As pessoas não se transformam de um dia por outro. Ah, eu caí de paraquedas. Não. As pessoas às vezes passam muito tempo. José passou muito tempo para descobrir, decifrar da melhor forma, né? Às vezes a gente tem um parecer, o Espírito Santo fala conosco, né? A gente ouve sobre um sonho, a gente já... eu acho que é isso. Pode estar num bom caminho, mas pode não significar somente isso. Precisa, tudo é assim. Porque existe após a graduação, né? A pessoa termina
uma faculdade, ele faz mestrado, né? Ele faz mestrado, faz outras faculdades. Então, a necessidade sempre é de crescer, 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 porque é uma necessidade, né, de a gente aprender, 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 aprender. Quanto mais aprende, vai ser bom, porque o mercado cresce. Quanto mais você aprende, é melhor para você, é melhor para sua família, é melhor para as pessoas futuras que virão, a igreja que você congrega, a escola que você trabalha, que você é professor, que você dá aula. Nunca é tarde aprender. Aprender é uma necessidade. Então, estamos aqui falando de sonho, porque sonho é uma resposta de Deus para a tua vida. Então, valorize mais os sonhos. Tá? Se você não sabe, seja humilde para perguntar para o teu pastor, para o teu líder, tá? Porque sempre você vai ter uma noção. E quando você sonhar com uma coisa ruim, que às vezes a gente sonha, vai orar. Diz, ó Deus, se essa é a tua vontade, se tu quer me revelar alguma coisa, que permaneça no meu coração. Se não for, tira do meu coração. Tem sonhos que são de Deus e tem sonhos que não são de Deus. Tem pessoas que, não, todo sonho é de Deus. Não, tem sonhos que não é de Deus. Tá? Isso é uma história, é outra história. E você vai ver aí no canal aí, no YouTube, Ezequiel de Paula. Você vai ver lá sobre sonho, que é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, que Deus possa te ensinar cada vez mais e que você seja uma bênção na mão do Senhor e que isso que você está sonhando é Deus te mostrando muitas vezes e te alertando a respeito de algo, tá bom? Deus abençoe tua vida.